Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe, nos envolva na vibração dos Espíritos bons, que são seus emissários, junto às criaturas humanas encarnadas. Humberto de Campos Espírito, por meio da psicografia inolvidável de Chico Xavier, na obra-prima A Boa Nova, em um rasgo de inspiração como era peculiar do seu temperamento e da sua lavra de imortal da Academia Brasileira de Letras, quando encarnado, escreveu de maneira estentórica e especial que os historiadores do Império Romano, na antiga Roma, no início da nossa era, até hoje, batem cabeça, debatem, se discutem e não conseguem compreender o que é que aconteceu no reinado de Otaviano. O que é que aconteceu naquele reinado de Caio Júlio César Otávio, mais tarde, após a sua morte, homenageado, chamado de Augusto, cujo nome deu nome ao mês do calendário posterior, agosto. Esse homem que foi divinizado mais tarde, colocado no panteão dos deuses romanos. No seu reinado, para a surpresa dos historiadores, o templo da deusa Vitória fechou as suas portas. A deusa Vitória, que era a deusa da guerra, e em quase 700 anos de existência de Roma, Roma sempre esteve em guerra. Quase sempre, Roma esteve em belicosidade contínua, em conflitos civis, de invasão de países, de região, de conquista, de escravidão. No reinado de Augusto, Caio Júlio César Otaviano, porque também incorporou o nome de Júlio César, porque era sobrinho neto daquele que foi assassinado por Brutus na escadaria do Senado, quando o seu filho adotivo traiu e diante dos senadores romanos transpassou seu corpo com lanças pontiagudas. Otaviano, ou Otávio, que subiu ao poder após o segundo triunvirato de Roma, curiosamente, naquele momento em que ele assume o poder de Roma, Roma fica em paz. E parece viver um período de prosperidade, a Pax Romana, e de uma cultura que começa a florescer no reinado de Otávio. Cultura essa que também é algo peculiar, porque até aquele momento a história de Roma era feita de pessoas belicosas, de guerreiros, de estrategistas militares. E no reinado de Otávio surgem as belas florações da poesia, da oratória, da filosofia, da retórica romana. Os elementos básicos do futuro direito ali também eram debatidos, discutidos e ventilados. O próprio imperador via aquele enflorescimento de cultura, os versos de Horácio, de Mecenas, de Ovídio, de Tito Livio Salústio e de grandes outros que decantavam, e no próprio fórum romano, muitas vezes abarrotado de problemas. Otaviano olhava o sol do entardecer de Roma e ouvia principalmente uma poesia de Horácio que era decantada no palácio e que dizia mais ou menos assim, traduzida ao português: ó sol fecundo, que todo dia abres e fechas o dia, que tu nunca possas ver nada igual à grandeza do Império Romano. Roma, no entanto, estava em paz naquele período. O que é peculiar? Otaviano, no segundo triunvirato, que significa uma gestão política de 3 pessoas, 3 personalidades. Ele que disputou a hegemonia do poder ao lado de Lépido, a quem ele venceu e afastou de Roma rapidamente para uma espécie de exílio, e mais tarde estabeleceu a luta com aquele que restava, Marco Antônio, que mais tarde, após se associar a Cleópatra, a rainha do Egito, e viajar com ela para o seu país, ficando com ela e optando mais tarde pelo suicídio,
ao lado da rainha da casa ptolomaica, Otaviano vence o triunvirato e sobe como único imperador. Aquele homem que era franzino, que era cheio de doenças, problemas de saúde. Ele tinha problemas dermatológicos que, de vez em quando, explodiam em chagas abertas, em feridas que o faziam tombar na cama. Ao lado de um problema respiratório que fazia com que ele impedisse que correntes de ar circulassem sobre o palácio. Porque qualquer corrente de ar poderia fazê-lo tombar também na cama, adoecido por problemas respiratórios sérios. Esse homem, que ao subir ao poder, compreendeu na sua mentalidade, embora a sua vida antes disso foi uma vida atribulada, uma vida algo devassa, promíscua, uma juventude turbulenta, mas ao chegar no poder, ele começa a compreender, parece que algo se ilumina na sua cabeça, de que a dignidade de um governo e o seu sucesso está na postura do seu governante. Para dar o exemplo, e graças a isso ele aplicou esse açoite austero de régua moral na sua própria intimidade palaciana. Quando ele soube que a sua esposa estava testando venenos nos escravos, para mais tarde usar venenos, nesses mesmos venenos, em adversários políticos, ele negou a ela a convivência conjugal na intimidade e exigiu uma procedência, uma atitude de fidelidade na casa palaciana, em total austeridade e em total solidão. Mais tarde, quando uma das suas filhas começou a debochar e a entregar-se à luxúria e à lassidão na própria casa palaciana, ele não tremeu e exilou-a para a ilha grega da Pandatária. A sua neta, que pareceu mais tarde na adolescência reproduzir o comportamento da mãe, ele fez a mesma coisa, exilando-a para a mesma ilha mencionada. Esse homem, que mais tarde casa-se por segunda vez, e a sua esposa não tendo ou não conseguindo ter com ele um filho masculino para herdar a coroa, ele adota o filho dela do primeiro casamento, Tibério, que mais tarde subiria ao poder como Tibério César, o imperador que o sucederia. Esse homem, no entanto, viu Roma em um verdadeiro ápice de paz, de cultura, de poesia, de oratória, de beleza, pelo menos na chamada capital do mundo. Os historiadores, no entanto, não conseguem compreender, escreve ainda Humberto de Campos por Chico Xavier, é porque na atmosfera espiritual do planeta, seres angélicos desciam à Terra, envolvendo e saturando em vibrações diferentes, porque foi no reinado de Otávio que Jesus haveria de nascer. Alguns desses seres angélicos vestiram a roupa de carne e, para colaborar com ele, também mergulharam no planeta. E outros permaneceram como exército, entre aspas, de seres angelicais para assessorá-lo e para fomentar o reino de Deus, que deveria ser a tônica da sua mensagem quando ele nascesse. Foi no reinado de Otávio que Jesus nasceu. E que ali começaria o casamento de Jesus com a humanidade através do seu noivado. É por essa razão que não estavam reencarnando naquele período um Alexandre Magno, um Ciprião, o africano, e outras personalidades como Ciro, o rei dos persas, aquelas voltadas para a guerra. Algumas delas estavam retidas para que a mensagem dele pudesse vigorar e encontrar ressonância com mais facilidade. Por outro lado, o mundo era uma dicotomia entre treva e luz. Porque se em Roma florescia essa relativa paz, Israel estava vivendo um dos momentos mais trevosos da humanidade. Porque no poder de Israel, na antiga Palestina, estava Herodes, conhecido ridicularmente como o Grande, um dos assassinos seriais mais cruéis da história da humanidade. A história de Herodes é de muita tristeza e de muita crueldade. Ele que odiava o judeu, e pelos judeus era odiado, porque não era judeu, era asmoneu. E para governar Roma, ele fazia conciliábulo, para governar Israel, ele fazia conciliábulos com Roma,
porque Roma era a dona do mundo inteiro conhecido. E Israel era também possessão de Roma. Mas Roma não governava as cidades e as regiões conquistadas, colocando lá poderes e personalidades que deveriam dominar e gerir da própria Roma. Inteligentemente, ela elegia alguém da região. Por isso Herodes era rei de Israel, mas era um rei vassalo a Roma. A sua função era recolher os impostos exorbitantes, só naquela época, hoje não tem não, e encaminhava-os a César, porque o que Roma se interessava era a arrecadação principalmente. E para governar com sua crueldade, ele não hesitava em presentear de vez em quando César e sua esposa com verdadeiras fortunas de ouro e prata, enquanto o povo de Israel chafurdava na miséria. Esse homem que no seu palácio elegia pessoas para serem queimadas vivas na sua frente, porque tinha um certo prazer de ver pessoas sendo assassinadas. Esse homem que quando viu a cultura profética do Messias da tradição de Israel, que era designado popularmente como o rei de Israel, expressão que estava distorcida, não no sentido de rei político, mas era assim que as criaturas acreditavam, ele decretou a chamada morte das crianças, mencionada pela Bíblia. Esse homem, que casou com uma Asmoneia também, e por uma suspeita de infidelidade conjugal que nunca se confirmou, assassinou-a cruelmente. E mais tarde, para que os seus filhos não vingassem a morte da mãe, assassinou sistematicamente cada um dos filhos. Quando estava no leito de morte, apodrecendo vivo, esse homem mandou matar todos os prisioneiros que ele houvera encarcerado, para que não houvesse nenhuma rebelião, deixando alguns dos seus filhos de outro relacionamento. Na tetrarquia que ele dividiu, portanto 4 lugares, para que Arquelau, Filipe, Herodes Antipas e outros pudessem governar a antiga Palestina, seguindo-lhe a tradição. Esse homem deixou um legado de crueldade, de sangue, de miséria, e é nesse período também que Jesus nasceu. Roma em uma paz, pelo menos paz relativa, Israel chafurdando na treva, o mundo era essa dicotomia entre treva e luz, as diferenças de classes sociais eram gritantes, a crueldade, a exclusão, a violência, os preconceitos, os linchamentos públicos, os apedrejamentos públicos, a intolerância de toda sorte, a exploração das massas pelas elites, não apenas financeiras, mas culturais e intelectuais, que utilizavam inclusive o recurso da religião e da sabedoria da cultura formal para manipular as massas. Foi nesse período que ele nasceu, inaugurando uma era diferente, estabelecendo um primado do ser espiritual sobre a matéria e falando uma mensagem que ninguém conseguiu falar como ele falou. Quando ele começa a abrir a sua boca e falar naquele burgo miserável de Cafarnaum, local predominante das suas prédicas, dos seus discursos, porque logo cedo ele sai de Nazaré, região de origem da sua família, para que não houvesse complicação, porque os fariseus da região já olhavam de canto de olho e desconfiados para ele, e tentando armar contra ele, poderia armar contra a sua família. Pensamos nós, ele evade-se de Israel, segundo a tradição também, porque alguns dos irmãos dele, tinham antipatias por ele, porque não conseguia compreender a sua tarefa, e até armavam algo contra ele. Ele se evade da região de origem da família, Nazaré, embora isso seja muito confuso, porque se dizia que ele nasceu em Belém de Judá, o local de origem, graças ao censo estabelecido por Otaviano na época, que todos deveriam se submeter, e a viagem do casal, Belém de Judá, a região, porque a tradição dizia que o Messias deveria nascer em Belém, ou melhor, em alguma região de Judá, e que deveria ser herdeiro da casa de Davi. E ao mesmo tempo nazareno, não porque era da seita dos nazarenos, embora ele também não cortasse o cabelo, diz a tradição, e não fazia a barba, que era hábito dos nazarenos, mas por origem e tradição familiar. Era, no entanto, Galileu. Galileu era o grupamento étnico entre os hebreus mais desprestigiado, mais desconsiderado.
Os galileus eram um povo reduzido, analfabeto na sua maioria, desprestigiado e desconsiderado, a ponto de, quando ele vai encontrar-se com Natanael para curá-lo, o próprio Natanael, bem Elias, diz: é galileu? E o que é que pode vir de bom da Galileia? Porque essa era a tradição. A Galileia era aquela região de miseráveis, de pobres, de excluídos. E Cafarnaum era uma cidadezinha da Galileia, entre as várias, Dalmanuta, Magdala e outras, que ele ali preferia, às margens de um lago, uma região pequena. Eu até posso aqui chutar, sem nenhuma certeza, a matemática absoluta, mas mais ou menos deveria ter o quê? Uma população de umas 50 a 100 casas. Cafarnaum provavelmente, é menor do que o bairro aqui de Amaralina. E aquela região é que ele escolhe para inaugurar uma mensagem que os próprios ouvintes que ouviam não tinham ideia que aquela mensagem não era para aquela época. Era para a época futura. Porque quem vê o evangelho e acha Jesus na borda de um lago, em Cafarnaum, chamando pescadores para fazer um mutirão, acha que estamos diante de uma revolução social material. Porque os nossos olhos, o nosso olhar é o olhar material sobre esse fenômeno. É por isso que Jesus quase sempre não é compreendido, não é entendido na sua magnificência, na sua grandeza total. A verdade é que o nascimento dele inaugura uma mensagem. Mensagem essa que mais tarde é propalada pelo apóstolo Paulo e pelo evangelista Lucas no conceito ou na expressão evangelho. Palavra grega que significa uma boa notícia. Angelion vem da expressão grega mensagem. Angelion. Daí, traduzida para o latim, angelus. Angelus, que traduz também anjo, porque anjo é mensageiro, é aquele que leva mensagem. Angelus, anjo. Angelion, mensagem. Mensagem. E eu, boa mensagem. Eu em grego. Daí as expressões eutimia, bom humor. Eufonia na música, harmonia, algo melódico, agradável. Eutanásia, não é. Mas a expressão grega eutanásia significa boa morte. Para o espiritismo não é uma boa morte, mas eutanásia é boa morte. E assim outras expressões. Angelion, que traduzido ao português é evangelho, boa mensagem, boa notícia. A expressão já está presente no Antigo Testamento e na cultura grega. Se utilizava essa expressão na cultura profana, na tradição profana, uma boa mensagem, que era quase sempre uma notícia que chegava pelas embarcações. Quase sempre era notícia de novos impostos, porque a boa notícia era para os poderosos. Olha que horror. Era uma boa notícia para os poderosos. Então, está lá no livro de Salomão, um dos livros de Salomão na Bíblia, que fala do conflito que ele estabeleceu com o próprio filho, Absalão, que se volta contra o rei, estabelece uma guerra, e o exército de Salomão estabelece uma guerra contra o próprio filho. E vence. E o general do rei, ao fazer uma viagem de volta, está lá, se não me engano, no livro de Samuel. Quando faz a viagem de volta, ele fica pensando durante a viagem se era ou não era um evangelho aquela notícia que ele ia dar para o rei. Porque a guerra havia sido vencida, mas o filho do rei havia sido morto na guerra. Então ele ficava pensando, porque a depender se fosse ou não uma boa notícia, a pessoa perdia a cabeça. Então era esse conceito e era nesse contexto que a palavra evangelho era utilizada. Por isso que quando a palavra evangelho é incorporada na tradição cristã, é um evangelho totalmente diferente. Até porque era um evangelho para os excluídos, para os pobres, para os necessitados, para os desconsiderados. Era o reverso de toda a medalha e de toda a ética. Jesus, quando fala de amor, Jesus, quando fala com a sua mensagem, ele dá uma tônica que antes nunca ninguém houvera enunciado. Porque amor é um tema que antes dele já havia sido falado. Pensadores e filósofos, religiosos e homens santos falavam de amor. O próprio Moisés, na sua tradição sagrada, falava do amor a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento. E no Levítico, capítulo 19, ele fala do amar ao próximo. Mas não como Jesus falou. Não como Jesus falou.
Moisés fala do amor ao próximo, que era os familiares. O próximo para o hebreu era a família. Amar, tanto é que ele diz, ama teu próximo e aborrece o teu inimigo. Jesus mais tarde vai dizer, ouvistes o que foi dito, amareis o teu próximo e aborrecereis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos fazem mal, a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? As pessoas de má vida também se amam reciprocamente. Então ele estabelecia um amor de maneira diferente. O amor em Jesus tinha uma tônica diferente. O amor já era propalado na tradição religiosa, na tradição cultural oriental. Já era convencionalmente estabelecido. Na tradição grega, o amor era o amor de Eros, o deus do erotismo, da sensualidade. Jesus, no entanto, estabelece um amor diferente. Espiritualiza a lei de Moisés. Porque Moisés estabelecia o amor a Deus, o cumprimento da lei, mas as compensações eram na terra, não eram espirituais. Moisés dizia, amai o vosso pai e vossa mãe para terdes muitos dias de vida aqui na terra. A recompensa era na terra. Porque a noção da vida espiritual para o hebreu antigo era muito vaga. Então a recompensa, Yahvé, Jeová, abençoava o seu filho aqui na terra. Então um homem abençoado por Deus na cultura hebraica tinha pelo menos 2 escravos. Tinha posses. Porque era a forma de... Tem alguns religiosos que continuam acreditando nisso. 3.000 anos se passaram e continuam achando isso. Embora Jesus não tinha uma pedra para colocar a cabeça, o Filho de Deus. Mas isso não vem ao caso. A verdade é que era essa a concepção. Quando ele espiritualiza, ele vai dizer, existe compensação mesmo, mas a compensação é numa vida futura. A compensação não é agora. Há compensações sim, porque do contrário não se explica as anomalias que a gente vê na vida terrestre. E espiritualiza a recompensa e aquilo que é mais importante na sua prédica, na sua mensagem, que é o conceito de reino dos céus. Antes dele, nós tivemos profetas, nós tivemos homens santos, nós tivemos homens, na sua maioria, teóricos. Grandes homens, construtores de religião, mas que tinham as suas contradições, as suas ambivalências. Moisés falava de não matarás, mas assassinou uma pessoa. Krishna falava da virtude, mas teve que superar os disparates sexuais. Buda falava do equilíbrio, depois de ter passado por excessos de toda sorte, do luxo, do prazer. Esses eram grandes profetas, grandes homens, exemplos. Mas Jesus era diferente. O seu discurso era diferente. Não porque ele falava coisa diferente, mas porque tinha um sabor diferente as palavras que dele se irradiavam. No Evangelho de Mateus tem uma frase muito rápida que diz assim, ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Equivale dizer que ele utilizava expressões conhecidas da população, mas ninguém conseguia repetir conforme ele o fazia, porque tinha um sabor de verdade. Mas a verdade é que quando nós lemos as páginas abençoadas do Espiritismo, a gente percebe que Jesus é muito mais grandioso do que a imaginação antes concebia. Jesus tem uma grandeza ainda maior do que apenas um profeta de há 2000 anos que trouxe uma mensagem. Porque toda essa mensagem, todos esses processos só são um pálido aspecto, uma parte muito pálida de tudo aquilo que ele representa para o nosso mundo, para a nossa experiência. Até Jesus, vencedor, é aquele que predominava. Jesus reverte toda essa ética. Vai dizer que vencedor muitas vezes é aquele que se vence. E que às vezes passa derrotado para o mundo. Esse é o símbolo da cruz. A cruz era a pior desgraça que alguém podia vivenciar. A herança dos fenícios era uma pena de morte tão cruel que a autoridade romana, por isso Pôncio Pilatos, tinha que autorizar. Cruz não era uma coisa assim, só Jesus foi crucificado. Cruz tinha toda semana. Crucificação era uma coisa banal. Crucificação era a coisa mais vergonhosa. Eram os criminosos mais hediondos, era ralé, era o povo mais execrado que era vítima da pena de morte pela crucificação. E aquele símbolo de derrota ele transformou num símbolo de vitória. A partir daí.
Interessante isso. Emmanuel vai dizer, a horizontal de braços abertos para afagar a humanidade. E a vertical para ligar a criatura a Deus. Os pés não estavam no chão. Porque Jesus não é nem da terra, nem do céu. É a ponte que liga a terra com o céu. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho da verdade para a vida. Assim como ele entra em Jerusalém caminhando sobre o jumento. As pessoas jogam ramalhete de flores, pedras preciosas, homenageiam. E ali havia uma grande lição. Era aquela mesma multidão. A mesma multidão que aplaude e que apedreja mais tarde. Era uma grande multidão. E ele de olhos postos para baixo. Não aceitava as homenagens da terra. Joana de Ângeles tem uma expressão muito interessante e até engraçada por Divaldo Franco. Ela escreve dizendo mais ou menos assim. Era o jumento que aceitava os presentes. Porque ele estava acima dos presentes. Porque também não estava com os pés no chão. Então é interessante. Essas idiosincrasias, essa colocação, essa experiência. E ele estabelece uma trilogia. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. E resume todos os 613 mandamentos da lei mosaica, já reduzidos para 10 no decálogo, e ele mais reduz ainda nessa trilogia. Amor. A Deus, ao próximo, a si mesmo. Que é algo muito sofisticado, que ele disse numa linguagem rude, numa linguagem objetiva, numa linguagem clara e numa linguagem pobre. Porque quando a gente fala em amor, a gente está falando em vínculos. Porque quando a gente fala em amor, a gente fala de um repertório muito sofisticado. Aí eu pergunto, qual tipo de vínculo que eu estabeleço com o sagrado, com o próximo e comigo mesmo? Isso modula o meu nível de maturidade. Vamos começar com Deus, que aliás é a coisa mais difícil, porque relacionamento já é um negócio difícil, né? Aqui pra nós, relacionamento é dor de cabeça. Em qualquer nível. Agora, relacionamento com Deus, que é com algo que a gente não compreende, nem sabe o que é direito, já é mais complicado ainda. Relacionamento com o absoluto. Né? Então, mas a forma como eu me relaciono com as dimensões sagradas modula as minhas relações também. Se eu sou muito ingênuo na relação com o sagrado, eu sou ingênuo também com o meu próximo. Se eu sou cético, eu também sou desconfiado com o meu próximo. É uma projeção psicológica na expressão freudiana. A minha relação com o divino modula as minhas outras relações. Mas também a relação comigo mesmo projeta muito dos meus referenciais com relação ao meu próximo. Só que a ciência psicológica contemporânea vai dizer que o contrário também acontece. O próximo também é uma espécie de espelho de mim. Porque na relação com o outro, eu aprendo também a me conhecer. Graças àquilo que o outro projeta, que é um espelho de mim mesmo, nas semelhanças, e aquilo que o outro projeta que não é meu, que é diferente de mim, e a partir das diferenças eu sei o que eu não sou, para saber o que eu sou. É complicado, mas é de endoidar mesmo. Por quê? Porque também se a pessoa isola-se absolutamente, ela se aliena e perde os referenciais. Nelson Mandela, 27 anos na solitária, fazia discurso sozinho sobre apartheid, imaginando uma multidão na frente dele para não enlouquecer. Porque se a criatura se isola de maneira absoluta, ela perde os referenciais e enlouquece. Porque o meu próximo me ajuda também. O meu próximo também é uma espécie de espelho das minhas características, das minhas funções inconscientes, como diz a psicanálise. Então, veja, amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Um ensinamento muito mais profundo. Porque o amor em Jesus é um repertório sofisticado, como já dissemos. Quando a gente fala em amor, a gente pensa já na experiência agradável. Não que o amor também não seja agradável. Mas a experiência do amor em Jesus, do amor chamado cristão, é muito mais profundo do que isso. Não é apenas o amor de Scarlett O'Hara em O Vento Levou. Vai além. O amor, Madre Teresa de Calcutá dizia, o amor dói. Amar dói também. E é verdade. Porque o amor, no sentido profundo, primeiro que pressupõe convivência. E na convivência, a convivência tem uma magia de colocar os nossos defeitos para fora. Não sei o que é isso. Porque quando a gente não convive, a gente é por favor, pois não, com licença, obrigado. Quando a gente convive é sai! Quem nós somos? Os dois.
Nós somos aquele lado que a gente se esforça, só que a gente ainda não consegue se manter constantemente, porque em parte é aquilo que a gente gostaria de ter e não tem, mas tem em parte, porque já começa a exercitar. E o outro lado é aquilo que está mais arraigado e que aparece quando a gente relaxa na convivência. Porque a convivência íntima tem esse condão de fazer-nos atritar. Esse é um dos temas mais interessantes que mereceu outra palestra. O segredo por detrás da convivência íntima que faz a gente se atritar, colocar para fora as imperfeições. Mas aí está uma grande proposta. Como é que eu evoluo nas minhas imperfeições, se não trabalhando-as? Então, na verdade, as relações me permitem também evoluir nesses atritos, porque me fazem crescer. Porque às vezes, não é que eu não seja irritado, é porque ainda não fui testado. Aí no momento, não, é fulano me tira a paciência. É fulano que te tira a paciência? Não, ele só mostrou para você. No fundo, aquele que nos irrita é um grande colaborador do nosso processo, se a gente souber entender, extrair o melhor. Porque no fundo a gente tinha a ilusão que a gente era uma coisa que ele demonstrou que não era, porque tirou a gente da paciência. Ele ou ela, sei lá. Porque, meus amigos, essa é a mensagem do reino dos céus. Por isso Jesus dizia que o reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Humberto de Campos diz isso por Chico Xavier. O reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Ou seja, por isso que ele dizia no Evangelho, o reino de Deus está dentro de vós. Reino, expressão que os judeus acreditavam como estrutura política, um sistema político. E por isso a confusão toda, por isso a confusão de Judas. Judas entendeu o sistema político. Achava que era uma revolução sociológica. Que havia uma luta de classes, inclusive. E que mais tarde Jesus ia governar um executivo de Israel. Olha só. Agora, ainda que ele fizesse uma revolução social com armas e tudo, bom, aí toma o poder de Israel. E aí? E depois? E aí impor na base da violência que todo mundo vai ser amoroso, que todo mundo... Então a gente vai fazer isso hoje aqui no Brasil. Pega a Constituição e bota, primeira lei, não vai mais haver violência a partir de hoje. Vai dar certo? Segunda lei, não tem mais pobreza. Terceira, todo mundo vai se amar e vai se tratar fraternalmente. Sabe por quê? Porque lei não muda os indivíduos. Não é que as leis não sejam importantes, mas a criatura não evolui por decreto legal. Porque, do contrário, a gente já estaria num mundo paraíso. Porque, do ponto de vista da letra, do texto, está maravilha o que está aí. Nas legislações do mundo. Não é uma questão legal. Jesus sabia disso. Por isso que ele não estava fazendo uma revolução política. Ele estava fazendo uma revolução interior, que é mais penosa, que é mais lenta. Mas uma vez uma pessoa iluminada nunca mais é a mesma. Uma vez uma pessoa evangelizada nunca mais é a mesma. E uma pessoa evangelizada é um foco que ilumina multidões. Eu já falei isso aqui. Mas imagine, por exemplo, um Gandhi em cada cidade do país. Um Mahatma Gandhi. Um Chico Xavier em cada bairro de Salvador. Eu acho que muitos de nós iam ficar aposentados, porque não ia ter o que fazer mais. O que é que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente acha que é um trabalho de formiga, mas faz a diferença. Uma pessoa evangelizada. Uma pessoa iluminada. Então é mais lento. O amor em Jesus envolvia sentimento e atitude. Comportamento, mas ao mesmo tempo sentir. Porque se eu só sinto e não ajo, eu amo todo mundo, mas meu amor não serve para nada. Mas se eu só ajo sem sinto, meu amor é apenas operacional. É apenas um trabalho exterior. É uma conjugação. Por isso que os Espíritos nos advertem que o trabalho que nós fazemos no mundo, ao longo da reencarnação, é para produzir crescimento interior. Eu faço por fora aquilo que um dia vai ser conquistado por dentro. Eu ajo na obra, fazendo a obra de caridade, para construir uma obra de caridade dentro de mim. Porque um dia a casa, a obra fica aí, e eu levo comigo a minha obra interior.
Eu já falei em outra palestra, quando eu desencarnar, já pensou, os espíritos, o meu anjo da guarda diz assim, quantas palestras você fez? Deixa eu ver aqui na caderneta para ver quantas palestras, né? Quantas vezes você deu passo nos outros. Você acha que vai ser assim, matemático? O que é que você se tornou fazendo o que você fazia? Aonde você foi e o quanto você cresceu enquanto você fazia palestra. Não é a quantidade de palestras, não é a quantidade de passo de cesta básica que eu dei. Aí há casos na literatura espírita de homens que fizeram muito para o exterior, mas não trabalham interiormente. Nós temos exemplos assim, de pessoas que foram maravilhosas, admiráveis, fizeram obras sociais, construíram instituições, tiveram seus méritos. E gozaram dos méritos espirituais, mas não fizeram um trabalho completo. E se queixaram no além das dificuldades que enfrentaram porque não trabalharam-se interiormente. Um deles, muito conhecido, do movimento espírita brasileiro, que depois de voltar para o Chico Xavier, escreveu a sua saga, construiu várias instituições, fez um monte de palestra no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Ele dizia, mas eu me esqueci de me trabalhar por dentro, o meu temperamento, a minha irritabilidade, a minha forma de me tratar com os outros. E ele narra que apesar de todo o mérito, Bezerra de Menezes, porque ele tinha mérito, Bezerra de Menezes do lado dele, ajudando a ele a se desprender, mas pelo temperamento, pelas coisas mal trabalhadas, ele teve dificuldade de sair do cadáver. Preso à matéria. Sentindo horror pelo sepultamento. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, estabelecido por Jesus, é uma luz que nós acendemos. E a luz que se acende vai afastando a escuridão. E vai diminuindo a intensidade da treva. Interessante porque Jesus não tinha uma abordagem de eliminar a treva. Mais tarde, André Luiz por Chico Xavier costumava dizer o seguinte: não grite contra a escuridão, acenda uma luz. Ou seja, não é na base da violência que a gente vai eliminar as coisas e vai progredir. Não é na base das armas, da agressividade que a gente vai implantar paz. Não é na base da violência que a gente vai espancar as trevas, mas é acendendo uma luz. Porque a luz naturalmente vai iluminando o recinto e diminuindo a intensidade da treva. O que é que eu quero dizer com isso? É que Jesus via a treva, mas sabia que a luz que ele estava acendendo demoraria para tomar corpo. Demoraria para tomar corpo. O que eu quero dizer com tudo isso é que a abordagem que ele fazia, e é isso que é interessante a gente ler na doutrina espírita. Kardec vai dizer na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o Espiritismo tem uma chave sem a qual é impossível entender determinadas passagens do Evangelho. É impossível compreender determinados trechos do Evangelho sem essa chave. Qual é essa chave? A chave da imortalidade. Por quê? Porque se você vê apenas do ponto de vista material, você vê Jesus com um bando de pescadores analfabetos falando de reino de Deus. Olha que loucura. Tanto é que os próprios apóstolos não compreendiam. Humberto de Campos diz que Simão Pedro olha para o irmão André e diz assim: reino de Deus aqui em Cafarnaum? Vamos ver se a gente chama aí a vizinhança, reúne aí umas 50 pessoas. E Jesus sorri gostosamente para eles e não diz nada. Por quê? Porque nem eles entendiam. Eram espíritos colaboradores dele, mas estavam mergulhados na carne e ainda envolvidos pela matéria, confusos pela mensagem que ele iria despertar neles. O que é mais interessante, o Espiritismo vem dizer que Jesus é um espírito... Aí que está. Na mensagem espírita, Jesus é um espírito puro. Um espírito sumamente sublime. Por isso ele não estava convocando e falando a corpos. Ele estava falando a espíritos. Então, quando ele olha para os apóstolos e fala, ele está falando a espíritos eternos. Joana de Anjos tem uma mensagem que vai dizer o seguinte: quando ele falava àqueles indivíduos, ele não estava falando para agora. Ele estava reunindo os futuros colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Então, é uma visão diferente. É uma percepção muito mais profunda.
muito mais grandiosa. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, escreve a escala espírita, onde Allan Kardec vai estruturar alguns níveis assim básicos da evolução espiritual. E sabe o que Allan Kardec vai dizer? Ele vai dizer, olha, essa classificação não tem nada de absoluta. Porque entre um e outro item tem infinitos graus. Porque os espíritos são criaturas que divergem ao infinito. Cada criatura tem um traço a mais ou a menos de evolução, característica. Mas, grosso modo, nós podemos elencar... Ele não falou dessa forma, é o que eu estou falando. Grosso modo, a gente pode elencar 3 grandes itens ou estágios evolutivos. O primeiro deles, espíritos imperfeitos. Eu não sei se algum não está aqui, mas eu acredito que a maioria estamos ainda nesse grau. Espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos são aqueles em que predomina o ego, predomina ainda as sensações mais imediatas, o interesse da matéria, né? Ainda está mergulhado nas coisas materiais. Esses espíritos, quando eles desencarnam, continuam assim. Kardec vai dizer, tem muito espírito que ao desencarnar continua sabendo menos do que a gente. Sabendo igual ou pior do que a gente. Porque a morte não muda as pessoas. Então esses espíritos, esse assim, ó, que quando desencarna, continua indo para fazer a biometria no TRE, vai no jogo de futebol e continua torcendo pro time, continua com as coisas humanas e com as paixões humanas, grita, vai votar. São esses espíritos. O segundo item é da escala espíritos superiores. Esses já predominam a parte espiritual sobre a matéria. Esses já têm virtudes acima da média humana. Esses têm interesses culturais, filosóficos, espirituais acima da média da craveira comum. São pessoas que já têm seres, que já têm sentimentos bons, que já são voltados para a humanidade. Não são perfeitos, mas já estão voltados para o bem. Tem certa sabedoria, a depender do seu nível, porque isso varia o infinito de cada um para cada um, né, de cada qual. Mas tem uma certa maturidade acima da média da humanidade. E o último grau, espíritos puros. Esse, total isenção de vícios e de imperfeições da matéria, total domínio sobre a matéria, total autonomia em relação à matéria. Neles, a vida espiritual está como um todo, não tendo necessidade nem de reencarnar. E pasmem, tornaram-se infalíveis. Bem se vê que é uma coisa que a gente não precisa se preocupar agora. Que eu acho que não está perto ainda, esse grau da gente. Tornaram-se infalíveis. Kardec vai dizer que Jesus pertence a essa classe. Espíritos puros. Mais do que isso. No Livro dos Médiuns, ele chama Jesus de o Espírito puro por excelência. Em A Gênese, ele diz, é de tal forma puro que eu ouso dizer, Allan Kardec diz, eu ouso dizer que não precisava de espírito ajudando e inspirando ele. Ele próprio acessava diretamente a divindade. Porque quem é que teria a ousadia de ajudar ele como médium? Ele já tinha os recursos. Então, quando a gente vê Jesus andando na Galileia e tudo, é um profeta que criou uma religião, é muito mais do que isso. Joseph Campbell, o mitólogo norte-americano, o maior estudioso da mitologia do século XX. Detalhe, parênteses aqui. Quem conhece a saga de Star Wars não sabe que George Lucas aprendeu com Joseph Campbell, porque eram amigos, uma série de metáforas da mitologia que incorporou na sua saga. A ideia do vilão, do herói, e que da treva sai a luz, do vilão sai o próprio Messias, entre aspas, né? Toda aquela saga de Luke Skywalker e outras coisas, há muito tempo, há uma era atrás, né? Como se diz. A verdade é que ele colheu dessa mitologia. Por quê? Porque Joseph Campbell, por mais de 40 anos, estudando a história da civilização, chegou em algumas conclusões. Uma delas é que há uma tradição ao longo dos povos que se repete, que Jung chamaria de arquétipo, padrão universal. E um dos mais fortes, ele vai dizer, que é a saga do herói. Ele vai dizer que em todas as culturas existe uma mentalidade do herói. Do herói, do super-herói. Aí os desenhos animados mostram isso.
o super-herói, aquele que vai salvar o mundo do mal, aquele que vai redimir a humanidade. O que Joseph Campbell não sabia, porque ele não conseguiu entender por que isso acontecia, por que isso se repetia com roupagens diferentes. É aquilo que Emmanuel, por Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, vai dizer. Emmanuel vai dizer que o herói é Jesus. O Messias, Redentor, é Jesus. Por quê? Porque o psiquismo de Jesus influenciava o planeta desde épocas passadas. Então aquela tradição antiga do paraíso perdido, do herói que iria salvar, Emmanuel vai dizer, em todos os povos ele foi sentido, ele foi intuído. Em todas as histórias da humanidade havia sempre a cultura folclórica da chegada de alguém especial que dividiria as épocas. Não era apenas os profetas de Israel. Na China, na Antiga Pérsia, na Babilônia, em Alexandria, nas várias culturas havia a intuição de alguém especial que viria. Alguém de luz que viria. Ele foi intuído e foi previsto. Ele é o herói da saga psicológica da mitologia. Ele é essa metáfora. Por quê? Porque o psiquismo dele já influenciava. Mais ainda, Emmanuel vai dizer que quando o planeta estava se formando, ele já estava. Mais do que isso, ele operou e colaborou com seus arquitetos, os seus engenheiros espirituais, entre aspas, para proporcionar a elaboração da vida no planeta na construção do orbe há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. O que significa dizer que naquela época, 4,6 bilhões de anos, ele já era um espírito sumamente sublime. Eu nem sei o que é que eu era. Se é que eu era alguma coisa. E ele já era. Tanto é que quando começaram a perguntar se ele era ou não era filho de Abraão na cultura hebraica, seguidor da lei, ele olhou para os fariseus e disse, e antes que Abraão fosse, eu já era. Quer dizer, era a resposta para gente grande. Quem era Abraão? Abraão é meu empregado. Abraão é meu missionário. Abraão veio à terra em meu nome. Aliás, o estudioso, intelectual, filólogo e poliglota Carlos Pastorino, no seu famoso Sabedoria do Evangelho, vai levantar uma hipótese muito interessante. Ele vai dizer que Deus, que aparecia aos profetas, Moisés, Elias, Isaías, não tem na tradição do Antigo Testamento que Deus aparece a eles, que Jeová aparece a eles? Diz Pastorino que provavelmente era o próprio Jesus, aparecendo esses profetas, né, e estabelecendo a sua mensagem. Que provavelmente foi Jesus quem ditou o decálogo para Moisés, que era a base da sua futura lei, porque a proposta de Jesus foi um desenvolvimento do decálogo. Então vejamos que Jesus é muito maior do que a nossa imaginação. Por isso que quando Allan Kardec pergunta no item 625, qual o tipo que Deus ofereceu ao homem para ser seu guia e modelo? Resposta, Jesus. É a mais curta de toda a obra. Jesus. Os espíritos nem explicam. E aí Kardec coloca uma nota. É o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Ou seja, Jesus é o nosso futuro. É a referência máxima. E a sua doutrina, aquilo que ele ensinou, é o reflexo da lei divina, da lei universal. Então, a sua vida era modelar. Não era apenas um discurso teórico. O espírito, minha gente, pode evoluir sem ninguém? Pode. Mas é mais difícil. Da mesma forma, se você quiser tocar piano, você pode tocar piano sozinho, aprendendo música até... Mas se você pega um professor de piano, que é um pianista profissional, alguém que é uma referência, é muito melhor. Ele lhe passa a sua experiência, ele lhe ajuda na técnica musical. Os grandes missionários são essas referências, são esses professores. Agora imagine Jesus. Você imagina, por exemplo, Chico Xavier. Arnaldo Rocha disse que certa vez Chico Xavier estava numa fila atendendo pessoas, e aí chega um amigo dele e disse assim, Arnaldo, mas Chico tá tão gordo, engordou demais, essa maledicência que a gente gosta, né? E aí, Chico lá embaixo, e aí foi comentando, e aí foi chegando, aí, ô Chico, como é que vai? Você tá bem? Você não tá muito bem não, tô muito gordo, meu filho. Pense em alguma coisa, pescava. Agora, com todo respeito, Chico Xavier para Jesus há uma distância incomensurável. Então, quando a gente vê essas obras aí, colocando Jesus como alguém que chutou cadeira, chutou mesa, acabou com o templo porque se irritou com os sacerdotes do templo, deu uma paquerada em Maria de Madalena,
Quer dizer, estão rebaixando Jesus no nível pior do que os seus discípulos. Porque eu não vejo essa conduta, por exemplo, em Irmã Dulce. E Irmã Dulce, com todo respeito, é discípula dele. Então, quando a gente vê essas obras, Albert Weiser falou isso numa obra dele, Em Busca de Jesus Histórico, né? Que a maioria dos estudiosos examina Jesus e coloca Jesus na sua régua. Como não consegue compreender ele, então projeta os seus conflitos em Jesus. Se eu estivesse lá e Maria de Madalena passasse, eu ia achar ela bonita e ia dar uma paquerada nela. Então Jesus deve ser igual a mim. Porque ao invés de entendê-lo, querem rebaixá-lo às nossas paixões. Esse é o problema de examinar Jesus. Que a maioria dos pesquisadores, não entendendo ele, queria reduzi-lo aos seus referenciais. O Espiritismo vem nos ajudar nesse sentido. Porque vem nos dizer que ele seria o médium de Deus. Ele seria esse espírito pleno. Esse espírito referência. Aquilo que a humanidade pode aspirar. Humberto de Campos por Chico Xavier conta que ele entrevistou um espírito nobre no além e perguntou: meu amigo, eu estou fazendo uma jornada na Terra, psicografando algumas obras, você me deu uma dica para como eu posso avaliar o nível de maturidade espiritual dos seres encarnados. O espírito superior disse assim: faz apenas uma pergunta a cada um deles. O que é que você pensa sobre Jesus? A depender da resposta, você tem uma ideia de onde ele está, em que nível ele está. Porque Jesus é uma espécie de metáfora, uma de projeção. A pessoa projeta aquilo que ela já compreende dele. Ou seja, o que eu estou falando aqui é também dentro do limite do que eu compreendo Cristo. Porque ele deve ser muito mais do que isso. E antes que Abraão fosse, eu já era, dizia ele. O reino dos céus é uma obra divina no coração humano. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. Ou seja, não vem com decreto de lei. Porque você pode mudar o sistema político, o governo, pode mudar o governo, o governante, o partido político, o sistema de administração. Mas o reino de Deus é uma obra divina no coração, aonde vai o homem leva consigo o seu coração. Aí você pega, por exemplo, Chico Xavier. Eu contei essa história aqui, Chico de Francisco, já estamos acabando. Em Chico de Francisco há um momento especial que Chico está voltando do Ministério da Agricultura na direção do Grupo Espírita da Prece, o centro espírita que ele trabalhava. Depois de um dia exaustivo de trabalho, ele ia passar madrugadas no centro, agora psicografando. E aí, ao passar por um local, ele vê um pastor alemão solto, que era da vizinhança, que avança. Se fosse eu, o meu instinto primário ia logo procurar alguma defesa, né? Algum porrete, alguma coisa assim, pelo menos. Chico para, ele disse que se arrepiou, pelo menos uma arrepiada básica da evolução. Ele parou, se arrepiou. O pastor latino assim, já querendo, né? E ele parou e disse: agora? Aí ele deu uma de São Francisco. Olha que coisa, começou a conversar com o animal. Diz: você deve estar com fome, não é? Você deve estar com muita fome. Não se preocupe não, eu vou resolver o seu problema. Eu vou fazer um acordo com você. E o cachorro latino. Eu vou fazer um acordo com você. Se você me deixar passar, porque eu tenho um compromisso agora, você pode até me fiscalizar. Que depois da atividade que eu vou desempenhar, eu prometo a você que eu lhe dou toda a carne que eu tenho em casa. O cachorro latiu, daqui a pouco parou, olhou para ele, começou a cheirar, deixou ele passar. Chico passou e o cachorro atrás. Luísa Xavier, a irmã dele, deu um depoimento recente antes de desencarnar, dizendo que essa história era verdadeira, que não é mito não, que ela viu a história acontecer. Porque ele foi para o grupo da prece, o cachorro ficou lá. Acabou, o cachorro seguiu. Chegou em casa. Luísa, a gente tem visita, mas não abra a porta do seu quarto não, fique aí mesmo. Ele entrou. Ela abriu assim quando viu. Tinha uma bacia no chão. Ele retirando da geladeira a carne, jogando tudo. A família Xavier passava por necessidades. Era uma família pobre. Luísa disse: pelo amor de Deus, Chico, você vai dar a carne toda. Ele disse: mas eu prometi. E aí depois foi numa despensa, pegou umas latinhas de sardinhas. Não, as sardinhas não, deixa aí. Eu prometi toda a carne. Pergunta: para esse indivíduo, precisa uma lei de ficha limpa? Uma lei anticorrupção? Não precisa. Porque o reino de Deus é uma obra no coração do homem. Então, é essa a proposta do Cristo. É uma proposta de autoiluminação. É uma proposta de ascender a luz interior, para que, convivendo com a treva
a treva pode ser diluída aos poucos. Não combater a treva. Jesus conviveu com a treva, sem violentá-la, mas soube diminuí-la com a claridade da sua mensagem e, ao longo dos tempos, ela ser totalmente extinguida, mas é da treva que saía também a luz. Muita paz, muito obrigado.